Pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Júnior e hoje vamos dar início ao assunto de rochas. Mais especificamente, vamos falar sobre as rochas ígneas e desde já espero que seja um vídeo proveitoso, no qual o conteúdo possa ser bem entendido por vocês, para que a gente possa estar dando continuidade nesse assunto de rochas. Bom, primeiramente é importante termos esse conceito de rochas, que é um conceito bem simples, bem fácil de entender e, em tese, as rochas são um agregado de minerais que se formam a partir da consolidação destes em um corpo maciço. As rochas podem ser de três tipos diferentes: ígneas, que serão as que trataremos hoje, sedimentares ou metamórficas. Então, o ponto principal dessa definição é saber que as rochas são um agregado de minerais que se formam a partir da consolidação destes no corpo maciço. Para entender melhor como essas rochas se formam, especificamente as rochas ígneas, é interessante que saibamos os processos que dão origem a essas rochas. E esses processos eles são de dois tipos principais: processos endógenos, que dizem respeito a processos que ocorrem em condições subcrustais, ou seja, em níveis de profundidade abaixo da crosta, né, abaixo da superfície, e processos exógenos, que estão relacionados a processos mais superficiais, né, próximos ou na superfície. E diretamente relacionado a esses dois processos está o resfriamento do magma, que vai acontecer ou em grandes profundidades, processos endógenos, ou em pequenas profundidades, processos exógenos, e aí sim onde vai se cristalizar, esse magma será resfriado, cristalizado e dará origem a uma rocha ígnea. Então, é interessante que saibamos que quando o magma se cristaliza em alta profundidade, a gente vai ter um tipo de rocha ígnea, que é a rocha ígnea intrusiva. E quando o magma se cristaliza próximo ou na superfície, um processo exógeno, aqui um processo endógeno, a gente vai ter uma rocha ígnea extrusiva. É interessante que saibamos identificar bem uma rocha ígnea intrusiva, uma rocha ígnea extrusiva, já de cara, quando temos alguma amostra ou algum corpo rochoso num trabalho de campo, porque isso pode nos dar informações muito importantes a respeito do contexto formacional dessa rocha específica. Bom, um critério importante para que a gente possa deduzir o contexto formacional de uma rocha ígnea é a cor, a relação entre os índices de cor. E ela está muito presente nas rochas ígneas em dois padrões específicos, que são as rochas claras e as rochas escuras. Aqui eu trouxe um exemplo de um granito. Percebam que é uma rocha clara, né, um tom de branco predominando na sua estrutura, e aqui ao lado temos uma rocha basáltica, que se chama um basalto, né, que percebam que o preto predomina na sua estrutura. As rochas claras, nesse caso um granito, elas são ricas em sílica e são denominadas rochas félsicas. Já as rochas escuras, no caso do basalto, são ricas em ferro e magnésio e são denominadas rochas máficas, ou seja, elas são empobrecidas em sílica e ricas em ferro e magnésio. A gente consegue perceber essa diferença nessa composição química das rochas quando seguramos. Você perceberá que a rocha mais escura, o basalto, rico em metais pesados, vai apresentar uma densidade maior do que a rocha rica em sílica, apesar de esta também, dependendo do tamanho, evidentemente, apresentar um peso considerável, dependendo da rocha. Aqui eu trouxe a série de Bowen para que a gente possa entender mais sobre esse contexto formacional das rochas e salientando que a série de Bowen ela é uma série que mostra a ordem de cristalização dos minerais. Percebam que devemos levar em consideração a parte superior da série como sendo a parte correspondente a altas profundidades, ou seja, teremos uma cristalização a alta temperatura e pressão também. Já na parte de baixo, teremos a série se aproximando da superfície terrestre, logo, cristalização a baixa temperatura. Aqui a gente está falando de cristalização em taxas de 1000 graus Celsius, 1100 graus Celsius. Já aqui mais próximo da superfície, a gente trata de 500, 600 graus Celsius a cristalização dos minerais. Nessa parte mais profunda, em níveis cristais mais profundos, a gente vai ter a cristalização de olivina, piroxênio, anfibólio, biotita. Biotita já na parte mais intermediária.
E já que se aproximando da superfície, a gente vai ter a cristalização do feldspato potássico, da muscovita e, por último, o quartzo. Ou seja, o quartzo ele é um mineral que se forma em condições de temperatura muito baixas. Em contrapartida, a olivina, que é um mineral extremamente predominantemente presente nessa rocha, que é um peridotito, se forma sob condições de pressão e condições de temperatura, aliás, muito altas. E por que é importante que a gente saiba desse contexto formacional dos minerais? Porque, como a própria definição de rochas nos diz, as rochas, são agregados de minerais. Conhecendo a mineralogia dessa rocha, sabendo qual mineral é mais abundante, a gente já consegue determinar qual o nível de profundidade aproximado que essa rocha se formou. Se você tem uma rocha com muito feldspato potássico, com muito quartzo, com muito plagioclásio, que é essa outra ordem da série, onde aqui a gente tem dois tipos de plagioclase, a anortita, rica em cálcio, e a albita, em sódio, aqui em condições mais profundas, aqui em condições intermediárias. Se você tem uma rocha com minerais que você sabe pela série de Bowen que se cristalizam em condições muito mais rasas, você já consegue determinar que essa rocha também se formou sob condições de profundidade relativamente baixas. Se você tem um peridotito e ao analisá-lo você percebe a presença em abundância de olivina, consequentemente você deduz que esse peridotito se formou em grandes profundidades. Então daí a importância de conhecer e de dominar essa série de Bowen, porque com ela você consegue deduzir muita coisa sobre o contexto formacional da rocha ígnea que você está trabalhando naquele momento. Bom, agora eu vou falar sobre algumas características das rochas ígneas, não vou me aprofundar muito porque ainda irei produzir um vídeo explicando como nomear as rochas ígneas, e para nomeá-las é importante que saibamos todas as características, tanto na teoria como na prática. Embora sejam aulas em vídeo, eu pretendo fazer da melhor maneira possível para que todos entendam, mas sem mais delongas, as rochas ígneas elas são caracterizadas como ácidas, quando elas têm um teor de sílica superior a 66%, com granito, ou rochas félsicas. É interessante que saibamos disso para não confundir, que são rochas claras, né, que tem mais sílica do que minerais de ferro, do que minerais máficos, né, que são minerais ricos em ferro e magnésio. Temos também as rochas intermediárias, que apresentam um teor de sílica entre 66% e 52%, como por exemplo o andesito. Temos as rochas básicas, que apresentam sílica entre 52% e 46%, como por exemplo o basalto, aquela rocha de coloração predominante preta que eu mostrei, e o gabbro. E temos as rochas ultra básicas, com sílica inferior a 45%, como o peridotito que eu estava falando agora há pouco. Elas podem ser chamadas, outras nomenclaturas desses tipos, como félsicas, intermediárias, máficas ou ultramáficas. Essa questão de básica ou ultra básica, ela também pode ser usada, essa nomenclatura. Mas isso é mais para indicar que a rocha ela possui mais minerais escuros do que os minerais claros, né? Que são os minerais ricos em sílica, em alumínio, por exemplo. Outra característica é justamente o índice de cor, mas é interessante que saibamos que o índice de cor ele está relacionado não à rocha que é mais clara, por exemplo, mas sim à quantidade de minerais máficos, ou seja, a quantidade de minerais escuros que estão presentes na estrutura, no corpo maciço da rocha que a gente analisa. Então, uma rocha leucocrática é uma rocha que apresenta poucos minerais máficos, ou seja, ela é mais clara, de fato, e o índice de minerais máficos varia entre 10% e 30%. Já uma rocha mesocrática seria um meio termo, digamos. É uma rocha que pode apresentar entre 30% e 60% de minerais máficos, então aqui a gente meio que dividiria, a gente teria uma rocha dividida entre minerais claros e minerais escuros. É um meio termo. Já aqui a gente tem uma rocha melanocrática,
onde o índice de minerais máficos já é maior do que 50%, varia entre 60% e 90%, e temos as rochas ultramelanocráticas, como por exemplo o peridotito, que apresenta um índice de cor acima de 90%. O basalto também é uma rocha muito escura, você não consegue avaliar a mineralogia dessa rocha a olho nu. Uma outra característica, trazendo novamente os exemplos do granito e do basalto, é a textura. A textura ela pode ser fanerítica ou afanítica. Ela é fanerítica quando você consegue observar a composição mineralógica sem precisar de maiores equipamentos mais rebuscados. Você consegue observar a olho nu. E ela é afanítica quando você justamente não consegue perceber a mineralogia dessa rocha a olho nu. Para avaliar essa mineralogia, seria necessário que tirássemos uma lâmina delgada dessa rocha, uma amostra muito fina dela, e levássemos para um microscópio eletrônico de varredura, para que a gente pudesse estar avaliando, analisando a composição mineralógica com precisão. De igual forma, também poderíamos fazer aqui, mas se tratando de formação de alunos, de estudantes, onde geralmente não há essa tecnologia de ter um microscópio à disposição, para avaliação a olho nu, é sim possível que possamos fazer esse tipo de experimento com auxílio de equipamentos simples, como uma lupa, e determinar a composição mineralógica dessa rocha, que possui textura fanerítica. Jamais iremos analisar a olho nu uma rocha com textura afanítica, porque é impossível da gente discriminar que tipo de mineral está presente aqui nessa estrutura. Então é isso, o vídeo foi de certa forma rápido para os parâmetros aqui do canal. Busquei contextualizar ao máximo informações sobre rochas ígneas, mas saliento que é muito importante ler livros para que vocês possam ter, principalmente para entender esse contexto formacional e saber ligar os pontos, né, que estão relacionados no contexto de formação da rocha, porque uma coisa está diretamente relacionada à outra, e isso ajuda muito na hora de você ir e descrever uma amostra que está ali na sua frente na hora de uma avaliação, de uma prova, de um trabalho de campo, ou até mesmo de uma elaboração de um artigo onde você esteja no campo atuando com as rochas ali à sua frente. Isso é muito importante para facilitar esse tipo de trabalho. Então, espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, deixem um like, compartilhem e se inscrevam no canal para não estarem perdendo os novos vídeos que postarei futuramente. E é isso, obrigado, bons estudos.